Olá, bem-vindos a mais uma correção de língua portuguesa, páginas 124 a 129. Vamos aprender? Vamos começar. Você vai ler o trecho de um capítulo do livro Mordidas que Podem Ser Beijos, escrita por Valcir Carrasco. Observando as ilustrações, do que você acha que a história vai tratar? Então, a gente pode observar que é um cachorrinho, né? E ele está correndo pela casa, né? E, inclusive, ele está até com a pata suja. Olha, aqui ele está enrolado no cobertor, aqui ele está fazendo uma bagunça no quarto e aqui ele está pulando no sofá. Ele está alegre e está fazendo bagunça pela casa. Agora, vamos ver se é isso mesmo. Leitura. Leia silenciosamente o texto e acompanhe a leitura do professor. Depois comente suas impressões sobre a história. Por fim, junto com o colega, escolha o título que combine com esse trecho da história. Então, a gente vai pensar depois da leitura num título, ok? Eu era proibido de entrar na sala. Fiquei com vontade de deitar naquelas almofadas tão macias. E foi por causa disso que tudo aconteceu. Certo domingo, meus donos saíram o dia todo. Passeava no jardim, quando notei a janela aberta. Tinham esquecido. Pulei para dentro. Huskies siberianos saltam muito bem. Aterrissei no chão de um quarto. Havia uma enorme cama de casal com uma coxa felpuda. Parecia tão confortável, pulei em cima e me enrolei todo na coxa. Mas era muito quente. Saí do quarto e entrei em um corredor. Cheguei na sala, saltei no sofá. Só então percebi que minhas patas estavam sujas de barro, pois fui deixando marcas por todo o estofado. Acho que não vão gostar, refleti. Tarde demais. O tecido já estava todo marcado. Pensando bem, as marcas de minhas patas eram até bonitas, um luxo. Decidi arrumar a casa toda. Não viviam reclamando da bagunça? Pois eu mostraria que um cachorro pode ser útil, tornando o interior da casa muito mais bonito. Entrei em outro quarto com uma cama pequena e uma coxa cor-de-rosa. Era o da Renata. Como deixá-lo mais bonito? Vi uma mesa com um bloco de papel, pincéis e pote de vidro com tinta colorida. Imediatamente tive uma linda ideia. Coloquei as duas patas dianteiras sobre a mesa. Coloquei a boca e agarrei um dos potes. Caminhei por todo o quarto, com o pote na boca, espalhando a tinta. Depois fiz o mesmo com mais potes. Fui para o quarto do Fabrício. Era azul com uma coxa estampada. Parecia não haver nada para melhorar o visual. Mas aí percebi um buraco numa almofada sobre a cama. Agarrei a almofada com os meus dentes, sacudi bem forte até rasgar. Espalhei a espuma toda no quarto. Corri de volta até o quarto do casal. Queria terminar minha obra. Do quarto saía num banheiro. Na pia avistei um tubo. Era creme de barbear. Peguei o tubo entre os dentes e mordi. Saiu uma nuvem branquinha. Espalhei por tudo, coxa, tapetes, paredes. Mal terminei, ouvi o som do carro chegando. Eu estava tão orgulhoso que resolvi esperar deitado na cama, como um príncipe. Já imaginava os aplausos. Que bonito! Obrigada, Uno! Obrigada! Valcir Carrasco, Mordidas que Podem Ser Beijos. São Paulo, Moderna, 1997, página 17 e 18. Então, Huskies siberianos são raças de cão desenvolvida para puxar trenó. Aterrissei, pousei na cama, né? Pousei em terra, desculpa. Lá no caso é na cama, mas aqui está em terra. Visual, na gíria quer dizer aparência, aspecto. Esse é o Valcir Carrasco, nasceu em 1951 em Bernardino de Campos, São Paulo. Trabalhou como jornalista nos maiores veículos de comunicação de São Paulo, ao mesmo tempo que iniciava sua carreira de escritor na revista Recreio. Desde então, escreveu diversas novelas, peças de teatro e publicou mais de 30 livros infantos juvenis, tendo recebido por suas obras muitos prêmios ao longo de sua carreira. Página 127. Responda.
O que o Uno pretendia fazer na casa? Ele pretendia enfeitar a casa, né? Para agradar os donos. Letra B. Onde se passa o conto? Acontece na casa dos donos do cachorro. Quem está narrando o conto? O conto é narrado em primeira pessoa, por Uno, pelo cachorro. Então, quem conta aqui, o narrador da história, é o próprio cachorro. Então, eu digo que é em primeira pessoa. Se fosse outra pessoa que não participa da história, eu diria que está narrado em terceira pessoa, por outro, tá bom? Então, é em primeiro porque é narrado pelo próprio cachorro que participa da história. Na sua opinião, se o conto fosse narrado por um dos moradores da casa, o envolvimento do leitor com as ações do cachorro seria o mesmo? Justifique. Acredito que não, porque o cachorro, ele conta a visão dele e para o cachorro, ele fala de uma forma inocente, relata os detalhes das ações que ele fez para enfeitar a casa. Com isso, ele ganha ainda mais humor. Então, ele acha que está fazendo uma coisa boa. É o ponto de vista do cachorro, né? E se fosse o ponto de vista do morador, a gente não ia gostar de ver aquilo ali, não é? De acordo com o conto, Uno tinha o hábito de entrar em casa? Marque sim ou não. Não tinha. Lá no começo do texto, a gente pode ver, ó. Eu era proibido de entrar na sala, ok? Então, ele não tinha hábito de entrar na sala. Sublinhe no conto a frase que afirma sua resposta. Então, a gente volta lá e vai sublinhar. Então, vamos voltar lá com calma, ó. Eu era proibido de entrar na sala. Fiquei com vontade de deitar nas almofadas. Então, ó, ele não podia entrar na sala e ele ficava até com vontade de deitar naquelas almofadas, ok? Continuando. Explique o motivo de Uno ter aproveitado a saída dos donos para entrar na casa. Ele era proibido de entrar na casa, como a gente já marcou lá no texto, mas sempre teve vontade de deitar nas almofadas, por isso resolveu entrar. Então, a resposta é essa. Ele era proibido de entrar na casa, mas sempre teve vontade de deitar nas almofadas da sala, por isso resolveu entrar. 6. Escreva em que momento o Uno percebeu que estava enfeitando a casa. Foi no momento em que ele percebeu que as patinhas dele estavam sujas de lama, tá bom? Então, neste momento, ele começou a achar que estava enfeitando a casa. Quando a marca de suas patas, segundo ele, havia deixado o estofado muito bonito. Então, decidiu redecorar todo o interior da casa, ok? Escreva a diferença entre as palavras decorar e redecorar. Se necessário, consulte o dicionário. Decorar é enfeitar a casa do zero. Quando a casa está vazia e você vai lá e começa a comprar os móveis, as plantas e vai decorando. Redecorar é você decorar novamente. Ah, eu não gostei desse cômodo aqui, ficou feio. Então, eu tiro tudo e compro outro e boto no lugar. Então, redecorar é refazer. E decorar é fazer pela primeira vez, ok? Agora, complete. Fazer de novo é refazer. Organizar de novo é reorganizar. Ver de novo é rever. 8. Copie do texto frases que mostram como o material usado por Uno produzia efeitos artísticos. Então, aqui é do pote de tinta. Aí é lá naquela frase assim, ó. Caminhei por todo o quarto com o pote na boca, espalhando a tinta. Então, a frase é essa. Você vai copiar igualzinho lá. Caminhei por todo o quarto com o pote na boca, espalhando a tinta. Aqui é da almofada que ele rasgou. Então, a gente vai lá e copia a frase. Agarrei a almofada com os meus dentes, sacudi bem forte até rasgar. Ponto. Espalhei a espuma em todo o quarto. Essa é a frase. Essa é do creme de barbear. Então, a gente vai lá e copia. Peguei o tubo entre os dentes e mordi. Saí uma nuvem branquinha. Espalhei por tudo. Concha, tapetes e paredes. Essa é a frase que está lá no texto, ok? 129. Releia um trecho do conto. Saltei no sofá, só então percebi que minhas patas estavam sujas de barro, pois fui deixando marcas por todo o estofado.
Para evitar repetição desnecessária da palavra sofá, que palavra foi usada nesse trecho? Sublinhe. Foi o sinônimo de sofá é estofado. Então, o sinônimo da palavra sofá é estofado. Então, estofado foi usado para evitar a repetição desnecessária da palavra sofá, ok? 10. Escreva o que significa as expressões em destaque. Letra A. No meu ponto de vista, as marcas deixaram um sofá bonito. Ponto de vista é modo de pensar, modo de ver as coisas, ok? Então, ponto de vista é modo de pensar ou modo de ver as coisas. Letra B. Olhei em torno, quer dizer, olhei ao redor e em volta. Em torno é o mesmo que ao redor e em volta. Número 11. Releia e marque a alternativa correta. Acho que não vão gostar. Refletir. Letra A. Nesse trecho aparece um sinal de pontuação chamado travessão. Ele foi usado para indicar a fala do cachorro ou o pensamento do cachorro. Nesse caso, o travessão ele foi usado para indicar o pensamento. Por que o pensamento, professor? Porque cachorro não fala. Então, mas foi indicado para usar o pensamento. Se fosse uma história em quadrinho, seria aquele balão de pensamento, aquele todo lá parecendo uma nuvenzinha rechuchundinha, tá? Então, como não tem o desenho para que eu veja que é um balão de pensamento, eu vou usar o travessão, que também indica o pensamento do cachorro. B. Circule no conto as frases que esse sinal de pontuação foi usado por esse motivo. Então, vamos voltar lá no texto. Então, acho que não vão gostar. Então, vamos circular a frase, essa frase, refletir. Então, aqui foi usado como pensamento. E mais na frente, aqui, que bonito! Já imaginava os aplausos. Olha lá, ele imaginando. Ele tá o quê, gente? Pensando. E foi usado o travessão para indicar o pensamento, ok? Continuando. E terminou. Até a próxima correção. E não esqueça de botar a data e correção coletiva. Beijinhos e até mais.